Neste vídeo vamos utilizar os conceitos de reprodução, mitose, meiose e fecundação e interpretar alguns ciclos de vida. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O ciclo de vida de um organismo corresponde à sequência de acontecimentos que vão desde a concepção do indivíduo até à sua própria reprodução. Nos seres com reprodução sexuada, os ciclos de vida são marcados por dois acontecimentos, a meiose e a fecundação, que separam as duas fases nucleares. A haplofase, que tem início na meiose para a formação das células reprodutoras, que são células haploides com N cromossomas, e termina imediatamente antes da fecundação. Após fecundação, forma-se o zigoto, diploide, com 2N cromossomas e entramos na diplofase, onde temos todas as estruturas com 2N cromossomas. Existe, portanto, em todos os ciclos de vida com reprodução sexuada, alternância de fases nucleares, entidades com 2N cromossomas, que fazem parte da diplofase, e entidades com N cromossomas, que fazem parte da haplofase. Os ciclos de vida diferem com o momento em que ocorre a meiose, variando a duração de cada uma das fases. A meiose pode ser pós-zigótica, se ocorre logo depois da formação do zigoto, pré-espórica, se ocorre antes da formação dos esporos, e pré-gamética, se ocorre antes da formação dos gametas. Observando agora três esquemas que representam três ciclos de vida diferentes, o que temos que identificar sempre numa primeira abordagem é onde ocorre a meiose e a fecundação, pois estes acontecimentos são responsáveis pela alternância de fases, haploide e diploide, que neste caso estão representadas pelas cores laranja e azul, respectivamente. Observamos então que esses momentos estão representados aqui por estas setas e são responsáveis pela alternância de fases nucleares. Então, na passagem da fase diploide para a haploide estará a meiose e da fase haploide para a diploide estará a fecundação. Verifica-se que a meiose ocorre então em momentos diferentes nestes ciclos de vida e a duração da haplofase e da diplofase também vai variar. No primeiro ciclo de vida, a meiose ocorre logo a seguir à formação do zigoto, sendo por isso pós-zigótica, o que faz com que a diplofase seja muito reduzida, apenas é representada pelo zigoto e a maioria das entidades do ciclo de vida encontram-se em haplofase. Diz por isso que é um ciclo de vida aplonte. No segundo ciclo de vida, a meiose ocorre antes da formação dos esporos e temos organismos multicelulares em ambas as fases, o que indica que ambas as fases se encontram bem representadas no ciclo, sendo por isso um ciclo de vida haplodiplonte. Por fim, no último ciclo de vida representado, a meiose ocorre antes da formação dos gametas e a haplofase é muito reduzida, encontrando-se apenas representada pelos gametas, sendo a diplofase aquela que está mais desenvolvida. Neste caso, dizemos que se trata de um ciclo de vida diplonte. Então, podemos dizer que quando a meiose é pós-zigótica temos um ciclo de vida aplonte, se for pré-espórica será um ciclo de vida haplodiplonte e se for pré-gamética estamos na presença de um ciclo de vida diplonte. E esta correspondência acontece sempre, daí a importância de perceber em que momento do ciclo de vida a meiose ocorre. Vamos ver agora alguns exemplos. A Spirogyra é uma alga verde, pluricelular filamentosa. Ela apresenta os cloroplastos em forma de hélice e por isso vem o nome de Spirogyra em espiral e pode reproduzir-se de dois modos diferentes, assexuada e sexuadamente. Em condições favoráveis, a alga reproduz-se assexuadamente por fragmentação. Cada fragmento cresce por mitoses sucessivas e origina um novo filamento haploide. Quando as condições do meio se tornam desfavoráveis, dois filamentos haploides próximos colocam-se lado a lado e formam um tubo de conjugação, sendo que o conteúdo de uma célula, dadora, passa para a outra célula receptora, funcionando como gametas. Como são morfologicamente idênticos, chamam-se isogâmicos. Os dois núcleos haploides fundem-se e formam um zigoto
diploide, com parede espessa, resistente. Este zigoto entra em latência até voltar em condições favoráveis, então germina e sofre meiose, originando 4 núcleos haploides, dos quais um dará por mitoses um novo filamento espirogira, fechando o ciclo. Marcando no ciclo de vida o momento da fecundação e da meiose. Temos então que a fecundação ocorre com a junção dos 2 núcleos haploides e a meiose ocorre após a formação do zigoto, onde se formam 4 núcleos haploides, dividindo assim a diplofase da haplofase. Neste ciclo de vida, onde ocorre então a meiose? Que tipo de meiose temos neste ciclo de vida? Ela ocorre logo após a formação do zigoto, sendo por isso uma meiose pós-zigótica. A haplofase domina quase todo o ciclo, estando a diplofase restrita ao zigoto. Então, como se pode classificar este ciclo de vida? Será um ciclo de vida aplonte. Esquematizando o ciclo de vida aplonte da espirogira, verifica-se que a maioria das entidades são haploides, estando a diplofase reduzida ao zigoto. Vamos ver agora o ciclo de vida de um musgo. Os musgos constituem a maior parte das plantas briófitas. São plantas de pequeno porte e de estrutura simples. Não apresentam vasos condutores, por isso não apresentam verdadeiras folhas nem raízes, não têm flores nem sementes. Os musgos vivem sempre em ambientes úmidos e sombrios. Algumas espécies de musgos formam mesmo verdadeiros tapetes verdes cobrindo grandes áreas. Vendo agora o ciclo de vida de um musgo. Por germinação de um esporo haploide, forma-se um protonema que dará origem a um gametófito, que é a planta que normalmente vemos no musgo. Existem gametófitos masculinos e femininos. Os gametófitos masculinos produzem os gametas masculinos, os anterozoides, nos gametângios masculinos, que são os anterídeos. Por sua vez, os gametófitos femininos produzem a oosfera, o gameta feminino, no arquegónio. A fecundação é dependente da água, que é imprescindível para os enterozoides flagelados nadarem até à oosfera. Após a fecundação, forma-se um zigoto, diploide, que cresce formando o esporófito, que depende do gametófito para a obtenção de nutrientes. O esporófito, no esporângio, produz esporos haploides, por meiose. Esses esporos, ao germinarem, dão origem a novos gametófitos, fechando assim o ciclo. Identificando então os pontos onde ocorre a fecundação e a meiose. A fecundação ocorre com a junção dos anterozoides à oosfera e a meiose ocorre para a formação dos esporos, permitindo assim estabelecer as fases diploide e haploide do ciclo de vida. Onde é que ocorre então a meiose neste ciclo de vida? A meiose ocorre para formar os esporos. Logo, é uma meiose pré-espórica. Neste ciclo de vida, as fases haploide e diploide, representadas por diversas estruturas e com entidades multicelulares, apresentam um desenvolvimento semelhante. Logo, vai ser um ciclo de vida haplodiplonte. Para não esquecer, trata-se de um ciclo de vida haplodiplonte quando existem organismos multicelulares em ambas as fases, haploide e diploide. É importante lembrar que neste ciclo de vida, os gametas formam-se por mitose, e não meiose, nos gametângios, arquegónio e anterídeo, pois estes já eram entidades haploides. Logo, para formar os gametas, será apenas necessária a ocorrência de mitoses. Os esporos, por sua vez, formam-se então aqui por meiose nos esporângios, a partir das células-mãe dos esporos, essas sim que são diploides. Esquematizando o ciclo de vida haplodiplonte do musgo. Verifica-se que existe um desenvolvimento semelhante da haplofase e da diplofase, ambas possuindo organismos multicelulares. Uma vez que podemos definir como geração a parte do ciclo de vida que se inicia com a germinação de uma célula, esporo ou zigoto, e termina com a produção de um outro tipo de célula, zigoto ou esporo, diferente daquela que deu início, então, neste ciclo de vida, podemos identificar duas gerações distintas. A geração gametófita, que se inicia com a germinação do esporo e formação do gametófito, que termina
com a formação do zigoto, e a geração esporófita, que se inicia com a germinação do zigoto, que origina um esporófito, e termina com a formação dos esporos. Diz-se, por isso, que neste ciclo de vida há uma alternância de gerações. Vendo agora o ciclo de vida do feto, ou polipódio. É uma planta que habita preferencialmente locais úmidos e escuros. Esta sim já possui tecidos condutores que formam um sistema vascular. A planta adulta é constituída por raízes, um calo subterrâneo, rizoma, e por folhas. Pode também reproduzir-se assexuadamente por fragmentação vegetativa do rizoma, ou então sexuadamente. Na fase interior das folhas formam-se soros com esporângios que produzem esporos haploides por meiose. Esses esporos dispersam-se e germinam num gametófito denominado prótalo, que é uma estrutura multicelular independente que produz os gametas anterozoides e oosferas, respectivamente nos antarídeos e nos arquegónios. A fecundação é também dependente da água, pois os anterozoides nadam até fecundar a oosfera, formando o zigoto diploide que origina novo esporófito, fechando assim o ciclo. Identificando aqui o momento da fecundação e da meiose, a fecundação ocorre com a junção do anterozoide com a oosfera e a meiose para a formação dos esporos, permitindo assim estabelecer as fases diploide e haploide do ciclo de vida. Onde é que ocorre a meiose neste ciclo de vida? Também ocorre antes da formação dos esporos, sendo por isso pré-espórica, correspondendo também a um ciclo de vida haplodiplonte. Esquematizando o ciclo de vida haplodiplonte do feto, verifica-se que existe uma haplofase e uma diplofase igualmente desenvolvidas e que também existe uma alternância de gerações gametófita e esporófita neste ciclo de vida. O homem, tal como praticamente todos os mamíferos, apenas se reproduz sexuadamente. Apresenta dimorfismo sexual, ou seja, os indivíduos de sexo diferente apresentam características diferentes e produzem gametas diferentes, óvulos e espermatozoides. Os mamíferos produzem os gametas, os espermatozoides e os óvulos nas gónadas, respectivamente nos testículos e nos ovários. A fecundação ocorre quando o espermatozoide e o óvulo se unem, formando um zigoto diploide que se desenvolve por mitoses até formar um novo indivíduo multicelular diploide. Podemos então identificar a fecundação quando os gametas se juntam e a meiose ocorre para a formação dos gametas, dividindo assim as duas fases nucleares deste ciclo. Onde ocorre a meiose neste ciclo de vida? A meiose ocorre para a formação dos gametas, então é uma meiose pré-gamética. Verifica-se que a maior parte do ciclo de vida do mamífero é diploide, havendo apenas células haploides durante a formação dos gametas. É por isso um ciclo de vida diplonte. Esquematizando o ciclo de vida diplonte do mamífero, vimos que a diplofase domina, enquanto que a haplofase se encontra resumida aos gametas. Por fim, podemos resumir numa tabela as principais características dos 3 ciclos de vida. Num ciclo de vida haplonte, a meiose é pós-zigótica. Num haplodiplonte, é pré-espórica e num ciclo de vida diplonte, é pré-gamética. O indivíduo adulto é haploide num ciclo de vida haplonte e diploide num ciclo de vida diplonte. Num ciclo de vida haplodiplonte, temos organismos multicelulares em ambas as fases, podendo da planta ser o gametófito ou o esporófito. Existe alternância de fases em todos os ciclos de vida, sendo que no ciclo de vida haplonte a haplofase é mais desenvolvida e num ciclo de vida diplonte é a diplofase a mais desenvolvida. Num ciclo de vida haplodiplonte, ambas as fases têm um desenvolvimento semelhante. Quanto à alternância de gerações, apenas existe no ciclo de vida haplodiplonte. Alterna a geração esporófita com a geração gametófita.
Como estruturas haploides, temos no ciclo de vida haplonte o indivíduo adulto e os gametas, no ciclo de vida haplodiplonte os esporos, o gametófito, os gametas e os gametângios, e no ciclo de vida diplonte apenas os gametas. Como estruturas diploides, no ciclo haplonte temos apenas o zigoto, no ciclo haplodiplonte temos o zigoto, o esporófito e os esporângios, e no ciclo diplonte temos o zigoto e o indivíduo adulto. Os exemplos estudados foram a espirogira como ciclo haplonte, o musgo e o feto como ciclos haplodiplontes e o mamífero como ciclo diplonte. Ficou percebido? Espero que sim.